que uma entrevista, né, do presidente Jair Bolsonaro ao podcast Flow meio que sacudiu a internet e alvoroçou todo esse pessoal, né? Pelos milhões de visualizações, ou seja, já passou de 12 milhões, era coisa como 600 mil pessoas assistindo ao vivo, um recorde histórico para um podcast com a presença de um político, né? O presidente falou ali por 5 horas, teve de tudo, né? E acho que o que mais irritou os inteligentinhos foi que não foram feitas as perguntas duras, aquilo não era uma sabatina sisuda, né? E aí também depois entraram em cena os censores da própria internet para tentar remover conteúdos, bloquear, né? O shadow ban, não é isso, Paulo? Eu acho que foi mais um acontecimento nessa semana que é simbólico de algo maior. Então vocês vejam, o presidente Bolsonaro, em vez de ir a veículos tradicionais de televisão, foi a um podcast. O podcast, nós aqui numa televisão temos uma bela estrutura, um estúdio bacana, com direção, com múltiplas câmeras, com às vezes mais de uma dezena de pessoas trabalhando dentro de um programa, certamente mais de uma dezena de pessoas trabalhando dentro de um programa, uma baita estrutura. Um podcast, o que é um podcast, né? Muito inspirado nos modelos americanos, o Joe Rogan aqui é o de maior sucesso nos Estados Unidos. Um podcast são 2 sujeitos sentados, às vezes tem uma luz, uma ou 2 câmeras, mas uma coisa muito mais simples. Lembra a ideia tradicional do rádio, um microfone e nada mais do que isso, e as ideias. E esse podcast conseguiu ter uma audiência que hoje é muito difícil para uma rede de televisão. E eu digo por quê. O Igor, que é o entrevistador do Flow Podcast, ele representa uma pessoa média, desligada na política, ele é bastante ignorante sobre os assuntos de política, mas ele age de uma forma que o jornalismo perdeu. Ele age com sinceridade. As perguntas que ele fez para o presidente Bolsonaro, que a imprensa gostaria que fossem perguntas duras, todas as perguntas foram feitas, mas elas foram feitas de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira de alguém que faz uma pergunta querendo saber a resposta. E isso se tornou muito raro dentro do jornalismo, porque hoje quando você assiste uma entrevista, e eu procuro agir da forma que eu estou pregando aqui, mas hoje, de um modo geral, quando você assiste uma entrevista, está todo mundo querendo, já com uma história escrita, querendo um jeito de fazer uma pegadinha com o entrevistado. O jornalista já senta com a matéria escrita e ele quer o lead, ele quer ali a fala, ele quer alguma coisa para rechear a tese e a narrativa que ele já construiu. E o Flow não foi desse jeito. O Flow foi... Todos os temas foram abordados, de rachadinha até os feitos do governo, todos foram abordados, Moro, tudo que era possivelmente nocivo para o presidente, não teve assunto proibido. O presidente esteve lá e se dispôs a passar 5 horas e meia. A audiência foi gigantesca, apesar do YouTube, que, segundo o próprio Igor, escondeu o vídeo, o que mostra a importância das pessoas que estão nos assistindo curtirem o nosso vídeo, tentarem fazer com que ele tenha mais relevância, porque o YouTube esconde vídeo que não interessa para a narrativa de esquerda. Isso é um fato, isso não é mais uma ilação e uma suposição. Depois disso, a imprensa reclamou que o Igor não fact-check as coisas que o presidente falou, dizendo que o que o presidente tinha dito era mentira e o Igor tinha que fact-check. O fact-check é de acordo com quem? É com as agências de checagem de fatos. E as agências de checagem de fatos, que são todas financiadas por bilionários, a International Fact-Checking Network, do Poynter Institute, é financiada por bilionários de esquerda. Essas agências de checagem de fato, os donos da verdade, aqueles que dizem o que pode ser verdade ou não, o Igor se recusou, não seguiu a cartilha e não se curvou. Então, eu acho que é um momento de autocrítica, onde a imprensa precisa entender que as pessoas não querem militância, elas querem cada vez mais realidade e sinceridade. E essa que foi a razão do enorme sucesso que o presidente Bolsonaro teve no Flow. E aí vem aquela gritaria, né? As queixas, mas ele parecia o tio do churrasco. E daí? Qual que é o problema? Ele estava à vontade, ele estava respondendo, falou sobre tudo, sincero, usou a linguagem que é a linguagem dele, ou seja, não teve maquiagem, não teve João Santana, Duda Mendonça, marqueteiro, não teve nada disso. Era o presidente ali, como ele é. E se apresentando para um público essencialmente jovem.
Né? Posso contar uma história de um público minutos? que, sim, mas só para dizer que é um público que a esquerda fez campanha para tentar arrebanhar para que vote pela primeira vez, porque não tem memória do mensalão, porque não lembra do petrolão. A esquerda fez sempre, vote pela primeira vez, vamos trazer os jovens para a política para votarem no Lula. E aí, o que irritou esse pessoal é justamente o fato de o Bolsonaro estar conversando ali, ó, frente a frente com eles, na linguagem deles, no ambiente deles, onde ele se movimentou muito bem. Aí acendeu uma luz esquisita ali no painel da esquerda, da oposição, do consórcio, e os caras ficaram reclamando. Isso que o Paulo estava falando sobre a figura do Igor como o host ali do podcast, o entrevistador, é justamente por isso. Aquilo foi um bate-papo. Aquilo ali não era um interrogatório. Né? Os sites, por exemplo, que publicam notícias da TV, já noticiário de bastidor de televisão, já na semana passada já estavam anunciando, quero ver se o Bolsonaro vai sobreviver ao Bonner. Né? Então, poxa, então não precisa falar mais nada, mas complementa, Paulo, diga lá. Eu ia contar uma história sobre autenticidade, uma história de bastidores aqui, que em janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, ainda estava ali até se recuperando um pouco da facada, e um belo dia eu recebi uma ligação, era o deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que o presidente queria falar comigo. E era uma videoligação. E quando se torna, quando o Eduardo mostra o presidente está falando comigo, eu juro para vocês, estou comentando aqui quase que uma inconfidência, mas o presidente estava deitadão num sofá, com a barriga para cima, com a camisa do Palmeiras, vendo um jogo de futebol. Essa pessoa que vocês enxergaram no podcast, ela é o presidente Bolsonaro. E eu acho que essa é o grande segredo, e é por isso que eu acho que ele vai acabar decolando quanto mais exposição ele tiver. As pessoas querem realidade, as pessoas querem autenticidade. O presidente Lula, ele é um engodo, o ex-presidente Lula é um engodo. Ele não é nada daquilo. Ele passou por transformações, banhos de marketing do Duda Mendonça, e ele se transforma, mas ele não é. Eu já tive com o ex-presidente Lula também, em mais de uma ocasião, e eu sei que ele não é aquele personagem que ele representa. Mas eu posso dizer o oposto do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é justamente aquele cara que vocês enxergam no Flow Podcast, sem tirar nem pôr. E num dado momento o Igor fala assim, poxa, você precisa ser mais presidenciável. Eu falo assim, preciso ser mais presidenciável? Mas quem disse que eu sou o que eu sou, pô? Eu não, ser presidenciável não é ser falso. E era essa história que eu queria contar para vocês. Muito bom, muito bom. Diga lá, Fabi. Eu tenho uma história. Você não trouxe a caneta hoje? Hoje não. Eu não Hello trouxe, Kitty, não? Eu vou te emprestar a minha Bic. Ela não trouxe a caneta da Hello Kitty, eu vou emprestar a minha Bic azul para a Fabi fazer as anotações. Essa é igual a do Bolsonaro. O que eu tenho para trazer de realidade é que, por coincidência, onde fica a casa do Flow é um lugar onde eu morei muitos anos. Então, eu recebi de vizinhos, de pessoas que estavam ali, gente, tia do Zap, de pessoas comuns, aquela recepção ali. Demorou um tempão para as pessoas dispersarem. Aquilo não foi organizado, não dá para falar, porque foi a campanha, porque é motociata. Gente, não foi isso. Ficou um movimento ali surreal. Então, de fato, o presidente Bolsonaro é amado mesmo. E ali tinha jovens, crianças, gente que a polícia teve que conter para não dar confusão, né? Aquelas coisas assim. Então, isso Lula não consegue de jeito nenhum para a gente fazer uma comparação. Em relação ao Igor e ao presidente Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Ele foi o sincerão, o genuíno, ele é assim. Ele fez aquelas piadinhas, eu costumo falar que o Bolsonaro é o autêntico tio do pavê, com todo respeito, né? Que é aquele tio que vai sentar no domingo e vai falar aquela piadinha, o pessoal põe o pavê na mesa e vai falar, é para ver ou para comer, né? É o tio do pavê. Mas ele é assim, e isso acaba conquistando as pessoas. Quem votou nele, sabendo que ele é assim, acaba afastando aquela figura de genocida, de machista, de misógino, de homofóbico. Ele deixou bem claro as ideias dele. E uma coisa muito importante, ele deixou ali muito claro como que a fé dele funciona e que Deus ali realmente não é um slogan de campanha, mas a importância que tem o Brasil e Deus para ele. Então, isso mexeu com a estrutura, porque a juventude também está carente de palavras assim, né? A juventude está vendo muita arte, está muito ruim. Então, eu acho que é um grande movimento e a gente só vai acompanhar esses podcasts crescendo e a grande mídia tendo que lidar
com a nova geração e a mídia descentralizada, viva a internet. Teve mais um podcast, inclusive, esse final de semana. Enquanto você estava falando machista, golpista, fascista, eu estava lembrando que o consórcio inaugurou uma nova modalidade, Alan, que agora que é uma fábrica de sufixos. Eu consegui pegar 8 numa coluna da Folha de São Paulo nessa semana. 8. Eu não vou falar o nome para não dar moral, mas diga lá. Não, o que eu ia dizer, o que preocupa bastante nessa história é o próprio YouTube tentando esconder o podcast, não divulgando esse podcast. Quando surgiram as redes sociais, era uma esperança contra essa mídia tradicional. Essa mídia tradicional que o Paulo tanto fala que já morreu. Então a gente tinha esperança nas redes sociais. O problema é que as redes sociais agora, elas também estão tomando lado. Então isso ficou evidente na eleição norte-americana, quando expulsaram o presidente dos Estados Unidos do Twitter, o Trump, enquanto narcoditadores estão lá soltos, usando o Twitter livremente, terroristas, traficantes, enfim. Depois, por exemplo, você faz uma pesquisa no Google, né? Tem homenagem para tudo. Todos os dias é o dia do médico, o dia do índio, o dia do advogado, o dia de tudo. Menos, por exemplo, Natal e Páscoa, datas importantíssimas, né, do cristianismo, não tem uma única menção. Desmonetização de canais sempre é a desmonetização de canais conservadores. Se você for de esquerda, você pode ter o seu canal no YouTube, falar o que você quiser, né? Você pode escrever artigos em jornais desejando a morte do presidente, chamando ele de genocida. Pode acontecer, pode falar tudo, você tem a licença poética para tudo. Agora, quando é conservador, se você for contra o aborto, se você questionar uma urna, se você questionar o lockdown, efeito colateral de vacina, o que quer que seja, uma hipótese que você levanta, pronto, você já tem o seu canal ali desmonetizado. Então é muito preocupante esse lado que as redes sociais elas estão tomando. A gente já vive num estado de censura. Veja que querem como que é como se eu chegasse aqui para você, Silvio, e falar, não, Silvio, você tem que agir assim, você tem que fazer essa pergunta. Então, querem agora chegar lá para o Igor e falar como que ele deve agir no podcast, o que ele deveria fazer. Quer dizer, um absurdo, né? E dizer o que é verdade, o que não é. É o Ministério da Verdade que estão instaurando aí nessa democracia doente que é a democracia brasileira.